nessa hora, o que acontece? O André Mendonça, ele é uma pessoa bem equilibrada e bem tolerante também, religiosamente falando. Ele poderia ter chegado no testemunho e falado assim, ô, irmão Marsola, eu sou batizado, sim. Mas ele preferiu segurar. Por quê? A congregação fala que ela... Não, nesse ponto ela não muda. Fala que ela não é... Os anciãos estão falando que ela não é a graça, mas chega uma hora dessa, o presidente fala, ele não é nosso... Ele não é batizado. Se ele não é batizado, ele não é nosso irmão. Mas vou chamar ele de irmão... Mesmo assim. Isso vou chamar ele de irmão porque nós vamos ficar com ele aqui agora, não vamos perder mais ele. Isso. Aí também eu vou chamar uma situação do que significa isso, por que eu saí do sistema religioso, tá? E isso daí a gente pode discorrer mais para frente, ou eu já posso falar agora, não sei se os irmãos... Por mim, já posso... Fica à vontade. Pode falar, irmão. O que é isso? Ele vai vir para nós. O que é isso? Eu lembrei de um testemunho de uma irmã que ela saiu fora totalmente do sistema religioso, desse sistema vigente, e ela teve uma visão que ela via um estádio de futebol enorme, mas muito grande. Só que a diferença é que dentro do estádio só tinha as igrejas, as denominações religiosas. Não eram os jogadores em comum, mas se praticava um jogo ali, das denominações entre si. E ela entendeu que a religião é um jogo de disputa, né? Então, quando ele fala, nós vamos trazer ele para nós, ele vai ficar com nós agora, ele está dizendo que ele é um sectário, que ele não considera um presbiteriano uma igreja... Irmãos, os irmãos devem conhecer a presbiteriana, uma igreja séria. Bíblica. Né? Bíblica. Falar que ele vai vir para nós. Aí você lembra, eles não eram dos nossos, por isso que saíram do nosso meio. Então, é um sectarismo deslavado. Mas, irmão, e eu vou falar assim para... Pode falar. Só vou dar uma adendo aqui rapidinho, irmão, continua. Promover pro povo, pros CCBianos, pro ministério, o André Mendonça é um sectário. Mas se um anticristo testemunhou no púlpito do Brás, quem que se tornou Samuel Trevisan para CCB? O anticristo, porque ele dividiu a obra. Aí o anticristo não conseguiu voltar a ser ancião, voltou para a igreja dele. Aí agora um sectário testemunhou. Então isso é fichinha pro povo da CCB. É que na verdade eles estão tendo esse André Mendonça agora como um troféu. Diz que tá um nojo no Instagram, que não tem, que olha, tudo você abre o Instagram, só dá CCBista colocando o André Mendonça testemunhando na igreja. É impressionante, né? O ensino de Jesus, que é para você não fazer acepção de pessoa, cai por terra totalmente. Será que quando ele cita no testemunho dele, né, que quando ele ia fazer as suas audiências com o seu sapato furado, a congregação chamaria ele para fazer um testemunho como presbiteriano? Jamais. Então, esse tipo de coisa, e o povo glorificando tudo, é uma comoção, né? Um ministro. Então, o povo é ensinado a valorizar as posições. É ensinado a valorizar as posições. Agora, o André Mendonça está vendendo o peixe dele. Ele está no campo dele. E ele conseguiu fazer o que ele foi fazer lá. Mas o bonito foi que depois ele deu uma pregação rasgada lá para o Marsola, que foi pertinente, que é alguma das coisas que está acontecendo ultimamente, né, com a presidência, com o Ministério do Brás, né? Eu achei bacana e nós podemos citar isso daí mais tarde. Pode falar, irmão Renato. Não, é isso aí que o irmão falou, é totalmente verdade. A congregação, alguém pode falar, não, mas a congregação está mudando. Há um pastor presbiteriano, né, testemunhou, porque ele é ministro. Eu queria saber o seguinte, um exemplo. Se um mendigo passasse, um exemplo, o mendigo passasse em frente a uma congregação do Brás. Eu vou fazer uma metáfora aqui. O mendigo estava lá, desnorteado da vida, falando, não, eu vou tirar a minha vida e eu vou acabar com a minha vida.
Aí aqueles testemunhos clássicos da CCB, né? O mendigo passa em frente à congregação e vê aquela orquestra tocando e de repente uma voz fala com ele, não faça isso, eu estou na tua vida. Eu queria saber se esse mendigo pegasse, entrasse porta dentro e quisesse com um saquinho nas costas, não sei nem se passava da portaria da igreja, mas se ele conseguisse entrar, se os irmãos deixariam ele contar, falar, olha, eu estava passando aqui na frente com vontade de tirar minha vida, mas a orquestra tocou e Deus me libertou. Sabe que eles deixariam? É difícil, hein? Então, isso que eu digo, infelizmente. Inclusive, se você for observar o vídeo lá, o Reinar, o vídeo do André Mendonça testemunhando, teve um ponto que o Marsola chamou ele para ir testemunhar lá em no cima, púlpito. No púlpito, e eu não cheguei... Ele não foi porque não quis, ele falou assim, não, aqui embaixo mesmo. É ele que quis ficar lá embaixo. Mas você sabe por que ele quis ficar lá embaixo, né? Porque a esposa dele, ela deu algumas dicas, porque se você... Ele conhece. Olha só, se você pegar... Eu tenho todos os vídeos dele, de todas as igrejas que ele foi. Ele foi no Malafaia, ele foi na Assembleia de Deus. Ele foi em várias igrejas e na congregação. Se você for pegar todos os vídeos dele falando lá na tribuna, ele se comporta em todas as igrejas de uma forma diferente. Todas as igrejas ele se conforma, ele fala de uma forma diferente. Pode falar. Só que teve eu na verdade, hoje meio-dia, hoje era acho que 1h da tarde, eu fui fazer uma live falando sobre esse assunto. Olha, gente, pelo amor de Deus, o povo da CCB entrou me xingando de tanta coisa. Irmão Marcos, eu perdi minha comunhão, eu bati boca com eles, eu falei, pelo amor de Deus, nem que eu perca 100 mil inscritos, mas pelo amor de Deus, você que é fanatizado da CCB, sai do meu canal. Sai, procura outro canal. O Michel viu. Rapaz, eu fiquei transtornado. Eu peguei e falei, vocês da CCB são pior que petista. Você pode pegar todas as falcatruas do Lula, esfregar na cara de vocês, na cara dos petistas, eles vão defender o Lula. E pode esfregar na cara de vocês as hipocrisias, as heresias da CCB, e vocês querem continuar defendendo essa igreja. Então, por favor, sai do meu canal. Aí o pessoal começou a me xingar, eu me irei, fechei a live e saí. Entendeu? Só que eu tava assistindo o vídeo, na metade do vídeo, o André Mendonça, eu nem assisti a parte que vocês estão falando, que ele pregou pro Marsola, porque eu fiquei tão raivoso com essa turma da CCB, que eu peguei e saí da live. E eu não assisti mais também, o testemunho dele, o restante do testemunho dele. Mas até onde eu vi que eu comecei a comentar que o povo ficou bravo comigo, foi que o André Mendonça, o seguinte, ele é um cara estrategista. Sim. Ele é um cara estratégico, é que nem o Michel falou. Em cada igreja ele se comporta de uma forma. Na CCB, até a altura que eu assisti, que eu comecei a comentar que o povo me xingou, eu parei. Mas ele falou assim, irmãos, eu fiz teologia, né? Eu estudei teologia, me formei em teologia e tal, mas uma coisa que eu admiro na congregação é que os irmãos que vai pregar, eles não trazem nada preparado. E a palavra vem revelada pelo Espírito Santo. Aí o povo... Aí a igreja caiu, no glória. Olha, esse André Mendonça, por mais que ele seja casado com uma CCBista, uma CCBiana, ele não sabe nada de CCB. Não sabe nada. Porque tá aí o Irmão Marcos, que foi do ministério há muitos anos, que eu sei, eu conheço gente que conviveu comigo. Inclusive teve um irmão que acabou de criar eu. Ele me tirou da casa dos meus pais, que eu tava sofrendo muito na casa da minha mãe, com 13 anos. Aí eles foram embora para São Paulo e, inclusive, moraram em Praia Grande. Faziam como antigamente na Tudo de Bastos, aí em Praia Grande. E ele fala muito bem do irmão. Ele congregou várias vezes com o irmão. Eu tive em Praia Grande, congreguei na CCB em várias igrejas, só que eu não fui na do irmão. Eu não congreguei no Parque Real. Mas eu sei que o irmão era um homem bíblico, que o irmão pregava lá, o irmão tinha fundamento bíblico para pregar na congregação. Mas você sabe que 90% dos pregadores da CCB não tem Bíblia. Eles não lêem Bíblia, eles não têm uma desenvoltura bíblica. Entendeu? Pode falar. Existe um culto à ignorância mesmo. Um culto à ignorância. Tem irmão que fala assim, vamos ler com a ajuda de Deus, Deus me revelou o assunto, mas eu não sei onde está escrito. Os caras não sabem nem aonde está escrita a palavra que vai ler. Reinar, desculpa te cortar. Pode falar.
no testemunho que ele contou há um tempo atrás, ele contou numa igreja evangélica aí um testemunho que ele chegou na congregação, agora ele esclareceu que era a congregação, porque naquele vídeo lá ele não tinha esclarecido. Sim. E aí, só que naquele testemunho que ele conta, ele não fala que ele chegou na congregação e que ele começou a analisar as escrituras e bater com aquilo que o pregador estava falando. E, inclusive, eu senti aquilo que ele falou no testemunho. Olha o Reinar ali. O espírito profeta me tomando aqui. Então, eu senti naquele momento, Reinar, o André Mendonça, ele cutucando o ministério referente à questão de estudar as escrituras. Não, por quê? Eu acho diferente. Você acha diferente? Okay. Eu acho que ele estava enaltecendo a CCB nesse quesito aí, de eles não pregar com nada preparado. Até inclusive, tem aquele recorte daquele trecho do CCB sem concerto lá. Entendeu? Do Paulinho, do CCB sem concerto. Dizendo, sabe? Eu acho que aquilo ali foi para puxar saco do CCB. Isso, ele estava ali num palanque, ele conhece esse lado da CCB egocêntrico. Isso. Né? Ele conhece, então ele encheu mesmo a bola. Isso! Só que ele deu umas futucadinhas, né? Ele, uma hora ele fala assim, permitam-me chamá-los de irmão. Vocês perceberam isso? Porque ele sabe que eles não consideram pessoas de outras igrejas como irmãos. E a igreja, quando ele fala isso, a igreja devia se envergonhar. Se envergonhar, caramba! O cara tá dando um banho de humildade em nós. Ele deu um banho de humildade. Quando o Marçal falou que ele era humilde, ele foi lá e deu um banho, uma lavada de humildade. Né? Permitam-me chamá-los de irmãos. Onde já se viu uma coisa como essa? Tem que pedir permissão para uma outra entidade cristã de chamá-los de irmão. Por quê? Porque eles são sectaristas. Sim, eles não aceitam o batismo, não aceitam... O André Mendonça, ele sabe que para ser chamado de irmão dentro da congregação, ele tem que se rebatizar.